Agora sim. Então, pessoal, boa tarde. Desculpe o atraso aqui, eu estava viajando em outras coisas. Nem me lembrava da aula. Vou colocar aqui no chat o link para a presença de vocês. Tá? E foi postado material ontem para vocês de progressão geométrica, a soma dos termos de uma progressão geométrica. E eu acho que eu gerei um PDF, se eu não me engano, e enviei para vocês. E acho que é isso. A princípio, alguma dúvida? A princípio, logo depois da aula, eu vou juntar essas duas, né, e vou fazer um questionário de IPG, para que fique valendo como uma avaliação da segunda nota de vocês, então, de progressão aritmética e geométrica. Né? Provavelmente aquelas questões que já foram enviadas para vocês, e agora, tem mais questões agora, mas eu vou juntar as duas e vou gerar um questionário, que daí vocês podem, aí vocês vão ter tempo para marcar. Certo? Eu acho que é com a prof. Lisiane agora, e eu fico por aqui. Então, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Soma DPG finito. Pode passar para mim. Compartilhar? Isso, compartilhar. Não consigo. Vou fechar meu microfone. Também. Segundos. Então, vamos dar continuidade à soma de progressão geométrica, né? PG finito. Então, a soma dos termos de uma PG finita. Consideremos agora a PG finita. O A1, o A2, o A3, o A4, o AN, menos 1 e o AN. Então, de razão que indiquemos por SN a soma dos N primeiros termos. Temos assim. Então, a PG, ela inicia no A1, que é o primeiro termo, e vai até o AN, que é o último termo. Ela tem razão que. O que é indicado pela... Ela tem razão que. Ele é indicado pela letra Q, né? Que é a soma dos termos, e a soma dos termos nós chamamos de SM. Então, para nós somarmos os termos da PG, nós poderíamos somar um por um. Ou seja, o A1, o A2, o A3, o A4, até o AN. Só se tiver muitos termos nessa PG, ficaria muito trabalhoso, né? Então, os matemáticos criaram uma fórmula. Essa fórmula aqui, está sendo demonstrada. Está sendo demonstrado como eles pensaram para chegar nessa forma. Pode passar, professor. Multiplicando o primeiro membro, porque obtemos a razão vezes o SN. O N é o número de termos, que é igual o A1 vezes a razão mais o A1 vezes a razão para o A1 ao quadrado mais o A1 vezes a razão na terceira, mais o A1 vezes
a razão, e assim por diante. Pode passar, professor. Então, para que a razão menos 1 seja diferente de zero, ou a razão, ou que diferente de 1. Aí nós temos que o Sn, aí vem a fórmula, o A1 vezes a razão, no n, que o n é elevado ao n, né? N é o número de termos na menos 1, tudo isso dividido por Q na menos 1. Então, essa é a fórmula geral que nós vamos usar para fazermos exercícios. Né? A gente vai usar essa fórmula para a gente fazer os exercícios. Aí tem o Sn, que é igual a 1 vezes o Q elevado na n menos 1, dividido por Q menos 1. Como o A1 vezes o Q na menos elevado na n menos 1, que é igual. Então, nós podemos escrever o AN vezes Q na n menos A1, ele é dividido por Q na menos 1. Aí a fórmula está ali. Sn é igual a n vezes a razão menos o A1 dividido por Q menos 1. Pode passar. Então, todos os valores para Q igual a 1, voltando lá um pouquinho, para Q igual a 1, a PG ela é constante. Por quê? Porque todos os valores vai ser o mesmo. Então, para facilitar nossos cálculos, nós podemos usar a fórmula, né? Que é o Sn igual a n vezes o A1. Vamos ao exemplo. Calcule a soma dos 6 primeiros termos de uma PG. 1, 3, 9, 27 e 81. Então, a gente sabe que o primeiro termo é o A1, que é o 1. E a razão, já deu ali, ó. O probleminha já deu. A razão é 3 dividido por 1, que deu 3. Então, a razão é 3, logo a razão é 3. E aí ele deu a fórmula, que é o Sn é igual o A1 vezes a razão elevado no n menos 1, dividido, tudo isso dividido pela razão menos 1. Agora vamos resolver o exemplo. Então, o problema, ele diz que temos que encontrar a soma dos 6 primeiros termos. Então, nós vamos calcular o S6, substituindo na fórmula, nós vamos ter. Então, o S, o N já deu ali, que é o número de termos, que já está dando problema ali, que deu, que é os 6 primeiros termos, vezes a razão. Então, nós vamos calcular o A1 é 1, vezes a razão, que é 3, elevado no n, que é o número de termos, que é 6, menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, 3 elevado na 6 vai ser 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 6 vezes, que vai dar 729. Menos 1 vai dar 728. Tudo isso a gente divide por 2, que vai ser 364, que é o resultado das somas de todos esses termos. Então, 364 é o resultado da soma de todos esses termos. Dúvidas, pessoal? Show. Vou colocar um volume aqui.
Por exemplo, aqui, ó, tem 5 termos aqui. Como a razão é 3, 3 vezes 81, aqui daria 243. Então, somar esses 6 números aqui não teria problema, né? Se eu somar aqui, vou pegar... Onde é que está a calculadora aqui? Só um pouquinho já. Ó, se eu pegar e somar 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 243, ó, eu errei ali uma digitação ali. 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81 mais 243. Ó, a soma dos 6 elementos está aqui, ó, 364. Né? Então, se é só 6 termos, não teria problema eu pegar e encontrar esses 6 termos. O problema é se é a soma de 500 números. Então, eu precisaria aplicar a fórmula. Né? Se eu fizesse a soma dos 2 elementos aqui, também não teria problema. Né? Eu aplicaria o S2 igual, né? O A1, que é 1, vezes a razão, que é 3 elevado na 2, né? Menos 1, sobre, né? 3 menos 1. Esse é o resultado da soma dos 2 termos. Isso aqui, 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 1 dá 8, 8 vezes 1 dá 8, dividido por 3 menos 1, que dá 2. E daria a soma dos 2 elementos, 4. Está aqui, ó. 1 mais 3 dá 4. Então, aplicar a fórmula da soma dos termos, para quando uma progressão geométrica são poucos números, não teria problema somar eles. Mas quando são maiores, eu preciso ter essa informação aqui. Então, a forma da soma dos termos de uma progressão geométrica está aqui, ó. Então, a soma, se eu quisesse o S200, a soma dos 200 termos dessa progressão geométrica aqui. Então, eu teria que ou construir os 200 termos e depois somar eles, ou simplesmente calcular que 1 vezes, né, 3 elevado na 200, que é um número extremamente grande, menos 1, sobre 200, não, sobre 3 menos 1. Nota que eu teria uma progressão, aqui 3 elevado na 200 está um número extremamente grande. Né? Vamos pegar na calculadora aqui, ó, e calcular, deixa eu pegar numa calculadora científica aqui, né? 3 elevado na 200. Ó. Nota que dá um número 2,65 vezes 10 na 95. São 95 casas que tem esse número. Então, nem sei dizer quantos quilhões, sei lá que número vai dar isso aí. São 95 casas para, né, na decimal. Então, não teria como resolver esse 3, mas eu posso escrever em forma de potência. Então, eu teria como já chegar, né? Para nós, né, para os computadores não teria problema hoje, né? Então, numericamente, eu tenho como resolver isso aqui, né? Mas se tu que montar os 200 elementos e depois somar eles, eu já me perderia no meio da conta aqui. Né? Se eu quisesse os 3 termos, vamos apagar aqui para finalizar só aqui. Vou apagar aqui. Não, a soma dos 3 termos, então, ó, a soma dos 3 termos dá 13, né? Então, eu vou usar a fórmula. S3 vai ser igual. O A1 continua sendo 1 vezes, né? A razão é 3, elevado o n. Como o n é 3, elevado na terceira potência, menos 1, dividido por a razão, que é 3, menos 1. Então, eu vou resolver primeiro essa potência aqui. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 27 menos 1 dá 26. 26 vezes 1
dá 26, dividido por 2, ou seja, o resultado dá 13. Foi o que nós tínhamos encontrado antes, só somando 1 mais 3 mais 9 dá 13. Então, eu posso, se eu quiser calcular o S4, aqui seria A4, aqui seria A4. O resto é o mesmo. Se é o S5, aqui seria A5, que a razão e o A1 não mudam nessa progressão geométrica. Então, a aplicação dessa fórmula geral aqui da soma dos termos de uma progressão geométrica, tem que saber o que é o A1, o primeiro termo da progressão geométrica, o que é a razão, que sempre é dividido esse por esse, né? Aqui, ó, 3 dividido por 1, ou 9 dividido por 3, que vai dar 3, ou 27 dividido por 9, que vai dar 3, ou 81 dividido por 27, que vai dar 3. Então, a razão é sempre um termo posterior dividido pelo anterior. E o termo N é aquele onde a gente quer saber o número de termos que ele está. Se a progressão geométrica for 10, eu quero saber dos 10. Então, esse é a relação que tem com essa fórmula da soma dos termos dessa progressão geométrica. Deixa eu só sair aqui. Deixa eu fechar o microfone, porque senão... Então, dada a PG 1, 2, 4, 8 e 16, até 1024, calcule a soma de seus termos. Então, nós vamos tirar os dados do problema, né? Nós temos ali que o A1 vale 1. O AN é 1024. E a razão é 2. Então, nós vamos vamos usar a segunda fórmula que a gente viu anteriormente, né? Que é o SN, que é igual o AN vezes a razão menos o A1 dividido pela razão menos 1. Então, o SN é igual ao AN, que é 1024. N é o número de termos, né? Então, é 1024 vezes a razão, que é 2, menos 1, que é da fórmula, dividido por 2 menos 1. Então, a razão, aí vai ser... Só que aqui, gente, ó, aqui na hora de digitar eu me confundi. Eu coloquei 1204 e é 1024. Eu peço desculpa para vocês, tá? 1024. E nós vamos pegar 1024 vezes 2 menos 1. Que vai dar 2048 menos 1, que é igual a 2047. Então, esse é o resultado do nosso SN. Esse é o resultado do SN. Vou explicar um pouquinho, professor. Quer explicar? Desculpe? Quer explicar um pouquinho, não? Não, aqui está tranquilo, porque aqui o 2 menos 1 ficou 1 aqui embaixo, né? Então, some isso aqui, fica já direto na solução. Essa fórmula aqui, só para... tinha sido citado aqui, ó. É uma fórmula anterior. Ele substitui aqui... ó. Aqui até ficou N 2 vezes aqui, mas não deu bem para... Mas basicamente é isso aqui. Esse N é do AN lá, né? Então não é AN vezes Q menos A1 dividido por Q menos 1. Lembrando lá do termo geral, também vocês poderiam ter achado o AN, né? Mas não vamos complicar, deixa assim.
Então, aqui é a segunda fórmula, aqui, ó, AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Então, vou fechar aqui o microfone para não dar... Escreva a PG, cuja soma dos 8 primeiros termos é menos 3.280 e cuja razão é menos 3. Então, vamos tirar os dados do probleminha. O S8 é igual a menos 3.280 e a razão é menos 3. Aí nós vamos subtrair na fórmula, né? Então, o Sn, ele é igual ao A1 vezes a razão elevado no N, na menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, o Sn já está ali, que é o menos 3.280, vezes o A1. O A1 é o menos 3. Deixa eu saber. O A1 vezes a razão. A razão é menos 3. Tudo isso, ele vai ser elevado no número de termos, que é a soma dos 8 primeiros termos, né? 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes, ele vai dar 6.561. Menos 1. Aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes, ele vai dar 6.561 menos 1, que é o da fórmula, dividido pela razão menos 1. Então, a razão é menos 3. Menos 1 deu menos 4. Então, o menos 4 ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. E colocamos dentro dos parênteses, né? Porque ele é negativo, aí nós vamos colocar ele dentro dos parênteses. Aí nós vamos pegar menos 3.280, que é o Sn, vezes, abre parênteses, menos 4, que é igual o A1 vezes 6.560. Nós vamos fazer 6.560. Vamos fazer menos 3.280 vezes menos 4, que vai dar 13.120. Então, o A1 vai ser 13.120 dividido por 6.560, que é igual, o A1 é igual a 2. Então, logo, a PG é 2 menos 6, 18 e 54, menos 54. Por que? Pode falar, pode seguir. Então, como a gente tem a A1 e a razão Q, nós vamos escrever a PG. Então, eu tenho o A1, que é 2, e a razão é menos 3. Lembrando que aprendemos na aula anterior, na aula passada, para encontrar o A2, eu faço 1 vezes a minha razão. Para encontrar o A3, eu faço 2 vezes a minha razão. Exemplo, eu vou pegar o 2 e vou fazer vezes a minha razão, que é menos 3, que eu vou encontrar o menos 6. Depois eu vou pegar o menos 6 e vou fazer vezes a minha razão, que é menos 3, que eu vou encontrar 18.
pegar 18 e vamos fazer menos, vezes menos 3 e vamos encontrar menos 54. E assim adiante, os próximos termos são encontrados também. Adiante. Oi? Muito baixo, acho. Posso falar? Sim. Então, aqui, nesse problema aqui, o ideal é que vocês, no primeiro momento, vocês tirem os dados do sistema. Ele está dizendo que é para que escrever, ele quer que escreva a PG, está aqui no final, né? Cuja soma dos 8 termos, primeiros termos, é menos 3.280. Então, o S8 aqui, ó, é menos 3.280. E ele diz que a razão é menos 3. Então, ele dá duas informações. Na verdade, dá 3. Ele dá o n igual a 8, né, porque o n é os 8 termos. A soma dos 8 termos é esse aqui. E o Q igual a razão é menos 3. Então, eu vou para a fórmula aqui. Ó. Ele deu esse elemento, que é o S8. Ele deu a razão, que é esse e esse. E deu o N. Só fica faltando o A1, que é o primeiro termo. Então, eu vou substituir esses elementos que eu tirei lá do enunciado, né? No lugar do SN, do S8, foi colocado os 3.280. No lugar da razão, eu botei menos 3. Aqui tem um probleminha aqui, ó. Esse 8 aqui tem que ficar fora do parênteses. Porque se tiver desse jeito aqui, eu daria negativo aqui. Né? Porque menos 3 elevado na oitava, daria isso aqui, dá um número positivo e aqui dá negativo. Então, mas assim não. Menos 3 elevado na 8, base negativa, expoente par, isso aqui vai dar positivo. Então, esse 8 aqui tem que ficar fora do parênteses. Né? E aí vem a questão do 3 negativo elevado na oitava potência, ó, deu 6.561, foi o que ela chamou. Menos 1, né, deu 6.560. Esse menos 4 passa para lá multiplicando. Então, ó, 3.280 negativo, ó, 3.280 negativo vezes 4 negativo também, ó, negativo, vai dar positivo. Ó. Então, deu 13.120. Esse 6.000 que estava multiplicando no lado de cá vai passar para o outro lado dividindo. Então, divide 6.560, vai dar que o A1, então, é 2. O A1 é igual a 2. Se o A1 é igual a 2 e a razão é da mesma, igual a menos 3, eu vou multiplicar o primeiro termo por o 2 por menos 3. E aí eu vou montar ele. 2 vezes 3 negativo, deu menos 6. Vezes 3 negativo, que é a razão, deu 18 positivo. Então, essa progressão, se eu fosse classificar, ela é alternada ou oscilante, que é a classificação dela. Vezes o 3 negativo de novo, deu 54. Vezes o 3 negativo, que seria o próximo termo, seria 162. Notem que vai ser um positivo e um negativo sempre. Vezes 3 negativo, 486. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou chegar no mais 2 ali. Vezes 3 negativo. Aqui era negativo, tá? Menos, né? Deu 1.480. 1.458, desculpa. 1.458. E por último, vezes 3 negativo, seria o menos 374. Acho que era 4. Vamos ver se é. 4.374. Note que se eu somar todos esses termos, né, a soma dele deu menos 3.280. Por quê? Porque esse positivo aqui, o 2, 18 a 20, né,
vai zerar com menos 20 daqui, né? Então, vai eliminando alguns, né? E a soma vai dar um número, né? Soma todos os positivos e soma todos os negativos, e depois subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o maior aqui, nesse caso, como era o oitavo elemento, se eu pegasse um termo a mais, provavelmente ia dar positivo essa soma, porque o próximo elemento é um número positivo, né? Daria 12.000 positivo, né? Vezes 3 negativo, né? Ó, 13.122. Se eu pegasse o S9, provavelmente esse S9 daria um número positivo aqui. Por quê? Porque o último elemento deu um número positivo 13.000. Então, como o último aqui era negativo, então deu a soma dos termos negativos também. Então, classificando essa progressão geométrica como sendo oscilante ou alternada, né? Era o termo que foi usado. Depende de alguns livros, tem algumas denominações diferentes, mas a maioria trabalha com uma PG alternada. Deixa eu fechar o meu... Determinar o nono termo da PG. 81, 27, 9. Então, nós temos os valores ali, né? Nós temos o A1, que é 81, e a razão, que é 27 sobre 81, que é o A2 dividido pelo A1, que é igual a 1/3. Então, substituindo em AN, que é igual, substituindo na fórmula, o AN é igual ao A1 vezes a razão, N é o número de termos na menos 1, né? Elevado, obtemos. Então, o A9, que é igual a 81 vezes 1/3 é da fórmula, vezes o N, que é o número de termos, que é 9, menos 1 é o da fórmula, que é igual a A1 vezes 81. Então, 81 vezes 1/3. Então, o A9, ele é 81 vezes 1 dividido por 6.561. Por que esse 6.561? Porque o 1/3 é elevado, tanto o denominador como o numerador como o denominador, os dois são elevados na oitava potência, que o A9 é igual a 81 vezes 1 dividido por 6.561, que é igual a 1 sobre 81. A soma dos termos deu uma PG infinita. Então, para calcularmos a soma dos termos numa PG infinita, e cuja razão é um número não nulo, compreendido entre menos 1 e 1, há uma fórmula especial. Acompanhe um exemplo para compreender. Então, aqui nós temos uma PG infinita. 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, na qual o A1 é igual, o A1 ele vale 4, e a razão vale 1 meio. Então, a soma dos N primeiros termos dessa PG aí nós vamos usar a fórmula, S, N o que é? N é o número de termos da PG, que é igual o AN vezes a razão menos A1 dividido
pela razão menos 1, que é igual ao SN vezes o AN vezes a razão. Qual é o valor da razão? O valor da razão ali é 1/2. 1/2 menos 4. Por que menos 4? Menos 4 é o valor do A1, o A1 da fórmula, dividido por 1/2 na menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, a razão é 1/2 menos 1, que é igual ao AN vezes 8. Não, AN menos 8 dividido por 2, tá bem pequenininho isso. Dividindo, nós vamos achar o resultado 8N, 8 menos AN. Então, nós vamos encontrar o resultado aqui como 8 é negativo, então o menos 1, então ele muda o sinal, né? Como o menos 1 é negativo, então ele vai mudar o sinal. Então, nós vamos para o próximo slide. Aqui. Note que quando N é igual a 2, o que é o N? O N é a soma de termos, né? O S, a soma de termos vale, o número de termos vale 2, que é igual 8 menos o A2, que é igual 8 menos 2 do número de termos, que é igual a 6. Quando N é igual a 3, nós vamos substituir o S, o número de termos é 3, que é igual a 8 menos o A3, que é igual a 8 menos 1, que vai dar 7. E assim por diante, pessoal. Então, quando N é igual a 4, S4 é igual a 8 menos o A4, que é igual a 8 menos 1/2, que é igual a 8, menos 0,5, que é igual a 7,5, né? Quando N é igual a 5, o S5 é igual a 8 menos o A5, que é igual a 8 menos 1/4, que é igual a 8 menos 0,25, que vai dar 7,75. Quando N é igual a 6, o S6 é igual a 8 menos o A6, que é igual a 8 menos 1/8, que é igual a 8 menos 0,125, que é igual a 7,875. Quando N é igual a 7, o S7 é igual a 8 menos o A7, que é igual a 8 menos 1 sobre 16 avos. Então, como vocês observaram, quanto maior é o número de termos considerados, mais próximo de zero se torna o valor de AN. E mais próximo de 8 é o valor de SN. Então, SN é igual a 8 menos o AN. Então, podemos dizer que a soma dos infinitos termos dessa PG é 8. Ou seja, S é igual a 8. Ou seja, aqui vocês vão aplicar a fórmula, ó, SN é igual a AN vezes o Q menos o A1. Tudo isso dividido pelo Q menos 1. Tudo isso dividido pela razão menos 1, né, pessoal?
pela razão menos 1. Já que, como vimos, quanto maior for o valor de n, mais próximo de zero é o valor de AN, o que implica um valor também muito próximo de zero para n vezes a razão. Então, podemos escrever a fórmula da soma assim. S é igual menos A1 dividido pela razão menos 1. Ou seja, A1 dividido por 1 menos Q, que é a razão. Dúvidas? Oi. A demonstração dela aqui, ó, foi para a demonstração da PG infinita, ela foi dando valores para n, aumentando o número de termos, e vocês vão vendo que a solução da soma vai se aproximando do elemento número 8, do valor igual a 8. Né? Por quê? E quanto mais longe lá do coisa, mais próximo de zero esse AN. Né? Por quê? Porque se a razão é 1/2, tu vai dividindo esse termo sempre a metade, 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 vai chegar uma hora que vai ser tão pequeno, a tendência desses elementos é chegar a zero. Ele nunca vai chegar a zero, porque sempre tu vai ter uma partezinha para dividir. Então, a tendência lá no infinito é que essa soma seja 8. Então, por isso ele verifica aqui, né, que vai ser exatamente o 8 menos o AN final lá. Né? E aí ele fica nessa questão de que pega o A1, o termo primeiro, dividido por 1 menos Q. Então, tu tendo uma progressão geométrica infinita e tu quiser saber a soma dela, né, desde que ela tenha essa característica da razão estar entre menos 1 e 1, né, aí ela tem que ser entre menos 1 e 1 a razão para que ela valha. Então, essa é a fórmula. Note que a soma é simplesmente tendo o primeiro termo e a razão tu já chega nessa soma dos termos de uma razão infinita. Infinita que não tem fim esses números. Vai ter uma infinidade de números e eu posso saber a soma delas. Ela converge para um valor numérico. Que é exatamente essa forma. Se eu pegasse aqui, ó, o A1 sobre 1 menos Q e jogasse aqui nessa função, ó, a soma dessa PG aqui seria o A1, que é 4, dividido por 1 menos a razão, que é 1/2. Né? Daria 4 dividido, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, dá 2 menos 1, dá 1/2, que vai ser 4 vezes 2, ou seja, a soma desses termos vai dar 8. Então, aplico, né, todo esse termo que ela usou aqui, então, simplesmente chega naquela equação lá, nessa aqui. Tendo o A1 e a razão, tu chega, vamos lá, na próxima agora. Determine a soma dos termos da PG. Ali a gente tem as PG, né? 2 sobre 5, 4, 25, 8, 125, 16, dividido por 625. Então, nós temos que o A1 é 2 quintos. E a razão, nós vamos pegar o A2 e vamos dividir por 2 quintos.
Não, e vamos pegar 2/5, que é igual 4 por 25 vezes 5/2. Nós vamos copiar o primeiro e vamos inverter o segundo, que vai dar a razão 2/5. Então, substituindo esses valores, nós vamos encontrar o A1, vamos pegar a fórmula, que vai ser o S igual a 1, dividido por 1 menos a razão. Então, o que é a razão? Aí nós obtemos, tudo isso vai ser 2/5 divididos por 1 menos 2/5, que é a razão, né? Vamos chegar ao resultado de 2/3. Aqui, ó, tendo o A1 sendo 2/5 e o A2 sendo 4/25, então o A1 é 2/5, e a razão eu faço o A2, né, que é 4 dividido por 25, A2, dividido pelo A1, que é 2/5. Né? Como eu tenho divisão de fração, como ela colocou aqui, ó, eu conservo a primeira fração e inverto a segunda, tornando isso aqui uma multiplicação. Foi o que aconteceu aqui. Então, eu vou transformar isso aqui 4/25 vezes, invertendo isso aqui, que é 5 sobre 2, 5/2. Né? 4 vezes 5 dá 20, 25 vezes 2 dá 50, isso aqui dá para dividir por 10 os dois, chega a 2/5, que é a razão dessa progressão geométrica infinita. Tá? Então, se a razão ela é 2/5 e o A1 é 2/5 também, eu jogo na fórmula lá, S, eu vou apagar aqui, isso aqui é A1 e aqui é a razão. Então, 2/5, aqui eu tiro o mínimo múltiplo comum entre 1 e 5, dá 5, 5 dividido por 1 dá 5 vezes 1 dá 5, menos 2, que vai dar o 3/5. Tá? Tenho divisão de fração, conservo a primeira, ó, conservo a primeira, inverto a segunda, tornando essa divisão como uma multiplicação. Isso aqui dá 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 5 dá 15. Né? Divido os dois por 5, são múltiplos de 5, isso aqui vai dar 10 dividido por 5 dá 2, 15 dividido por 5 dá 3, não tem mais como simplificar. Então, a soma dessa progressão geométrica infinita, ela é 2/3. Sabe-se que o primeiro termo de uma PG decrescente é infinita. Sabe-se que o primeiro termo de uma PG decrescente infinita é 1/3, e que a soma dos seus termos é 1/2. Então, nós vamos escrever a PG, né? Então, ele já está dando ali o enunciado que o A1 é igual a 1/3. E a soma dessa P é igual a 1/2. Então, substituindo esses valores conhecidos em S, que é igual, isso aqui é a fórmula, né, gente? S é igual a 1 dividido por 1 menos a razão. Não esquecendo que o Q, que a letra Q é a razão. Obtemos, aí nós vamos aplicar, né, na fórmula. O A1 é 1/2, que é igual a 1/2 dividido pela razão. 1 menos o que é a razão, que é igual a 1/2. Tá, nós vamos pegar
3 vezes 1 menos Q, que é igual a 2. 3 menos 3Q é igual a 2. Então, 3Q é igual a 1. Ou seja, a razão é 1/3. Então, a PG é 1/3. Pode explicar, professora? Bom, aqui ela deu o primeiro termo, que era 1/3, está aqui, e a soma dessa progressão geométrica é 1/2. Então, eu vou jogar aqui na soma 1/2, né? E no A1, 1/3. O que ele fez? Eu tenho uma divisão aqui, ó, e essa divisão ele inverteu, ficou 1/3, né, vezes isso aqui, 1 menos Q vezes 1 dá 1, vezes 1 sobre 1 menos Q. Então, na verdade, ficou 3 vezes 1 menos Q, aqui embaixo, ó, igual a 1/2 que está no outro lado. Esse 1/3, esse 3 vezes 1 menos Q, passou para lá multiplicando 1, ó, deu 1 vez isso aqui, 3 vezes 1 menos Q, e esse 2 passou para lá multiplicando, e que chegou nesse resultado aqui. Eu vou fechar aqui essas coisinhas aqui. Né? Dessa forma aqui, ele multiplicou o 3 por 1 e o 3 por Q. Então, 3 vezes 1 deu 3, 3 vezes menos Q deu 3Q, igual a 2. O que ele fez aqui? Como esse 3K que estava negativo, ele passou para lá positivo, ó, que deu positivo, e esse 3 ficou aqui, e esse 2 passou para lá menos 2, então ficou 1 só. Depois o 3 passou dividindo. Ele achou que a razão era 1/3. Então, se a razão era 1/3, né, e o A1 era 1/3, aí era só multiplicar cada elemento que eu quisesse construir. 1/3 vezes 1/3, né? 1/3 vezes 1/3 é 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Chegamos no segundo termo. Vezes 1/3, que é a razão, dá 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 9, 27, que é o segundo termo. Vezes a razão, 1 sobre 27, vezes a razão, que é 1/3, é 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 27, 81. Né? O outro seria vezes 1/3, que daria 1 em cima, vezes 3, 243. E mais 1, daria 1 vezes, se eu não me engano, 729. Vamos ver. 243 vezes 3, 729. Então, assim vai seguindo os elementos. E se eu somar todos os elementos, infinitos elementos aqui, note que cada vez esse número 1 dividido, pensem assim, ó, eu tenho R$1 dividido por 3. Aqui. Dá 33 centavos. Ah, mas eu tenho R$1 dividido por 9. Dá 11 centavos, mais ou menos. Vamos lá para a calculadora, que é melhor. 1 dividido por 3, ó, dá 0,33. 1 dividido por 9 dá 0,11. 1 dividido por 27 dá 0,037. 1 dividido por 81, 0,12. 0,012. 1 dividido por 729. Ó, 1,013. Ah, não, deu um lá. 1 dividido por 729. Desculpa. Ó, 0,003. 1 dividido por, sei lá, 500 mil, 50 milhões.
nota que dá um número extremamente pequeno. Cada vez mais, como o denominador é maior, ele vai tender a zero. É como se eu tirasse ou somasse muito pouco, acrescentasse muito pouco cada vez que essa PG vai crescendo, ela vai acrescendo muito pouco dessa soma aqui. Por isso que essa soma infinita, essa PG infinita, ela tem uma soma fixa, porque vai chegar uma hora que praticamente ele vai tender um elemento que tem como quantificar ele. Por favor. Escreva uma PG decrescente e infinita, sabendo que a soma dos seus termos é 2/5. O primeiro termo é 1/5. Então, a gente tem o aluno que é 1/5 e a soma 2/5. Substituindo os valores conhecidos na fórmula, a fórmula é 1 dividido por 1 menos Q, temos 2/5, que é igual a 1, né? O 1 é 1/5 dividido pela razão. A razão é 1 menos Q. Então, 2/5 é o número de termos, né? Os termos que está dando enunciado ali. 2/5 vezes o aluno, que é 1 dividido por 5 vezes 1 menos a razão. Então, 2 vezes 5 menos 2 vezes 5 vai dar 1 menos Q, que é a razão, que é igual. 2 menos 2Q, que é igual a 1. 2Q é igual a 1. A razão é 1/2. Então, é como o professor falou ali, ó, 1/5 vezes a razão, 1/2, dá 1 dividido por isso vezes a razão. Aí vai ser 10 vezes 1 dividido por 10 vezes 1/2, vai dar 1/20. 1/20 vezes 1/2 e assim por diante. Calcule a soma dos termos das seguintes progressões geométricas: 81, 27, 9, 3. Então, o aluno a gente tem que é 81. E a razão ela é dividida o A2 pelo A1. Quanto vale o A2? Vale 27. E o A1 vale 81. Dividindo esses, vai ficar 1/3. Então, a razão vale 1/3. Então, a fórmula é igual a 1 dividido por 1 menos a razão. Quanto que vale o A1? O A1 é 81. Menos o 1 da fórmula. O 1 da fórmula dividido por menos 1/3. Que é o menos da fórmula. Menos a razão. Que é igual a dá 81 dividido
2/3. Aí nós vamos fazer 81 vezes 3/6. Porque a gente vai inverter ali, né, pessoal? Vai ficar 81 vezes 3, 243, dividido por 2, é igual. Letra B, 10. Temos que o A1 é igual a 10. E a razão é 1 dividido por 1000 vezes 10, igual dividido por 100. Nós temos a fórmula. A1 dividido por 1 menos a razão. Quanto vale o A1? Vale 10. Dividido por 1 menos na fórmula, dividido por 100, que é a razão, né? A razão é 100. Então, deu 10 menos 100, 99. 10 dividido por 99, dividido por 100. 10 vezes 100, 1000, dividido por 99. Vou explicar aqui para você. Não, o microfone estava aberto. Por isso que estava barulhento. Aqui é a mesma questão que a anterior, né? Tem o A1, né? Tem a razão aqui, é o A2 dividido pelo A1. Então, seria 1/10 dividido por o A1, que é 10, que vai dar 1/10, invertendo isso aqui, vai vezes 1 sobre 10, que vai dar 1 sobre 100. Então, a razão é 1 sobre 100, que é a que está aqui. Então, eu tenho a razão e tenho o A1. Aí eu jogo o A1 e a razão aqui, né? 1 sobre 100 é a razão, 10 é o A1. Aqui tira mínimo múltiplo comum, dá 100. 100 dividido por 1 dá 100, menos 1. Isso vai dar o 99 centésimos aqui. Né? Que ele chegou aqui. Como tem uma divisão de fração, isso aqui conserva a primeira, inverte o segundo. 100 vezes, 10 vezes 100 deu 1000, dividido por 99. Isso aqui daria um valor numérico aqui que não importa aqui, mas se quiser saber, mais ou menos, mais ou menos 10,10101010. Então, é uma dízima periódica aí. Mas a fórmula é a mesma, né? Tu tendo o A1 e a razão que vocês têm que encontrar, que é a forma para encontrar de qualquer. Aqui, no caso, ela fez esse aqui, ó, para encontrar a razão, pegou esse aqui, esse dividido por esse, vai dar o mesmo valor também. Né? Ele já inverteu, ele escreveu esse aqui, inverteu o segundo, que era 1 sobre 10, já escreveu 10 sobre 1 aqui, multiplicando. Ó. E vai chegar na simplificação, cortando os zeros aqui, dá 1 em cima e 100 embaixo, também é a mesma coisa. Então, é indiferente aqui qual o termo que vocês vão pegar. Mas é isso que tem que ter em mente. Né? Aqui é a mesma coisa, ó. Tendo o A1 e encontra a razão, né? É 8 dividido por o A2 menos o 32, simplificando os 2 por 8 dá 1/4, né? E substitui aqui na fórmula, né? Eu tenho o A1 que é 32, esse aqui é 1/4, tira o mínimo múltiplo comum, isso aqui dá 3/4, passa invertendo a razão, então dá 32 vezes 4 dividido por 3. Esse número aqui
não dá para dividir por 3, então deixa dessa forma, em forma de fração, a soma desses termos aqui, na verdade, dessa progressão aqui, faltou aqui é infinita, né? Porque se ela fosse só os 5 números, daria para somar. Aqui tem um erro de digitação, mas teria que ter infinitos termos aqui, para finalizar, que há uma soma de um termo de uma progressão geométrica infinita. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu fechar meu microfone. E agora vamos para as atividades. Essas atividades vou deixar para vocês fazerem, pessoal. Qualquer dúvida, podem chamar. Então, aqui vocês vão... Qual é a quantidade de elementos da PG finita, que é 1, 2, 4, sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023. A gente fez uns exemplos ali, anterior bem parecida. Determine a soma da PG infinita. A gente fez tudo isso aí. Tá, pessoal? Muito obrigado. Qualquer coisa podem chamar. Só para... Essa última aqui falta a progressão geométrica. Mas o que eu vou fazer? Ó? Vocês têm esse 1, 2, 3, esse quarto elemento aqui eu vou digitar lá no SIGA como uma atividade, um questionário junto com a PA. Então, só que essa aqui eu tenho que complementar, falta a progressão aqui, tá? Esqueci. Professor. Falta só a progressão, mas tá tranquilo. Daí eu digito junto aqui, ó. A primeira é dada uma PG infinita, ó. Determine a soma, mas ele igual está pedindo a soma dos 10 primeiros termos. Ele quer o S10. Nesse caso aqui, ele quer o S10 dessa progressão geométrica aqui. Na 2, ele quer saber a soma desses termos, sabendo aqui que o primeiro termo é 7, eu acho a razão, e o último termo é esse aqui. O AN aqui então tem uma fórmula lá para usar. E aqui é a mesma coisa, ó. Ele pede a soma das seguintes progressões geométricas, que é a soma dessas 4 progressões, é a mesma forma de resolver. Aqui a quantidade de elementos, sabendo que a soma é aquele que é o N, né? Nesse caso aqui, ele quer saber o valor do N, né? O N igual a tanto. E aqui ele quer a soma dos termos, que só está faltando a PA aqui, se fosse uma PA, vamos dizer, 1, meio, 1/4, sei lá. Nós vamos digitar ela ainda, ou acho que já está lá, e saber qual é a soma dos termos. Não sei, falta aqui. Mas é tranquilo, eu vou digitar no PA e PG juntos, né? Vocês podem ir resolvendo já, e a hora que aparecer o questionário para vocês, vai só vocês vão marcar daí. Beleza? Dúvidas? Vou parar aqui a gravação, vou parar a apresentação. Parei a apresentação, vou parar a gravação. Vou colocar de novo o link lá Alguém colocou? Já colocaram aqui de novo. Eu posso colocar de novo o link da... Pessoal, quem não me entregou o trabalho, o primeiro questionário ou tarefa, agora já não me lembro mais, entre em contato comigo. Eu vou fechar a nota 1, tá? Daí depois... eu tinha avisado na aula anterior. Valeu, obrigado. Até mais. Vou parar a gravação.